Alô, você? Continuando, vamos ler Mateus, capítulo 13, versículos 24 a 43, sobre as parábolas do joio e do trigo, as parábolas do grão de mostarda e de fermento, e a explicação da parábola do joio. Assuntos que Jesus Cristo tratou aqui no Evangelho de Mateus. Diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Porque tem então joio. E ele lhes disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então, voltando para o primeiro versículo que lemos, sobre a parábola do trigo e do joio, diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, ou seja,
os semeadores, né? Veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se, né? E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: O inimigo é quem fez isto. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ou seja, na época, quando cresceu, que gerou fruto, a semente de trigo que o pai de família tinha plantado, mandado plantar no seu campo, aí eles viram que no meio do trigo tinha joio. Aí eles disseram assim, os servos do pai de família: Mas o senhor não plantou só trigo, semente de trigo? Como é que nasceu joio também? E ele explicou: o inimigo é quem fez isto, né? Isto simboliza, né? Atualmente, o reino de Deus está neste mundo sendo pregado. O reino de Deus, depois que Jesus Cristo desceu e consumou a obra redentora na cruz do Calvário, morrendo pelos pecadores, morrendo por mim e por você, o reino de Deus foi implantado na terra. A mensagem do Evangelho, através de Jesus Cristo, da palavra de Deus, foi implantada na terra. Então, mas no meio desta terra, entendeu? Existe também a semente do mal, né? Entendeu? O diabo e seus demônios, ele incita, faz tudo o que for possível para que o homem não aprenda os ensinamentos de Deus, para que o homem não abrace a mensagem do Evangelho para a sua vida. Então, aqueles que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo, eles têm a vida, eles aprendem como é que faz para ter a vida eterna, para ter uma vida de felicidade. E aqueles que não abraçam o Evangelho, preferem viver conforme as suas próprias convicções e a prática da maldade, esse simboliza aquelas pessoas que, nessa parábola, são o joio, aqueles que não querem seguir o Evangelho. Porém, ele lhes disse, então, quando ele disse, o inimigo é quem fez isto, ou seja, semeou a semente do joio. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Arrancar o joio? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meio do celeiro. Né? Ou seja, eles queriam arrancar o joio. O Senhor disse, não arranca. Para que ao colher, não arranqueis também o trigo com ele. Esse versículo é muito importante. Quando o Senhor disse, não arranca o joio ainda. Se o trigo simboliza aquelas pessoas que estão abraçando o Evangelho, que seguem o Evangelho, e o joio simboliza as pessoas que não querem obedecer o Evangelho de Jesus Cristo, simboliza as pessoas que estão fazendo maldade, significa que, e o Senhor disse na parábola, para não arrancar o joio ainda, para não arrancar o trigo com ele. Na prática, todos são pessoas, umas seguem o Evangelho, a outras seguem a prática do mal. Porém, essas pessoas convivem juntas, muitas vezes numa mesma família,
Existem pessoas que seguem o Evangelho, que se consagram, que abandonam as práticas do mal, que procuram viver em santidade. E naquela mesma família, naquela mesma casa, que existem essas pessoas, existem também pessoas que vivem uma vida de devassidão, uma vida de práticas erradas. Aquelas pessoas que muitas vezes não controla o que ganha, gasta sem controle, gasta sem demasiadamente, ganha bem, mas se endivida, enche de dívidas, pessoas sem controle, que é porque segue os vícios. Então, o Senhor, por que aqui o Senhor não arrancou, na parábola, não permitiu arrancar o joio? Ele disse, não arranque o joio agora, para que também o trigo, não arranqueis também, não arranquei o joio, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Ou seja, por que essas pessoas que fazem as coisas erradas, muitas vezes até perseguem aqueles outros que estão seguindo o Evangelho? Por que essas pessoas não são totalmente separadas? Não é assim. Porque essas pessoas, o Senhor morreu para salvar, foi a todos. Jesus foi bem claro quando ele disse, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, né? E além, as pessoas que estão seguindo o Evangelho em santificação, além de cuidar para que não venha de abandonar o Evangelho, além de cuidar para que se mantenha em santidade, ela tem que ficar ali junto com aquelas pessoas que não seguem o Evangelho, para que aquelas pessoas que não conhecem a verdade do Evangelho venham a conhecer a verdade através delas mesmas. É por isso que o Senhor falou, não arranqueis agora o joio, para que o trigo não vá com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. Resumindo, por que não arrancar o joio? Porque a misericórdia de Deus é grande. O Senhor, Ele está ainda esperando que as pessoas que não dão valor para o Evangelho, esperando que elas em algum dia tenham a oportunidade, dê lugar para o Evangelho. Abra o seu coração para o Evangelho. A explicação se chama amor de Deus, de João capítulo 3, versículo 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direis aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos, para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Ou seja, deixa crescerem juntos, ou seja, as pessoas, vamos aguardar para que elas tenham oportunidade. Se no final da sua vida elas não se arrependerem, aí é o seguinte, elas não se arrependeram conscientemente, aí só cabe ser aplicada nessa pessoa a justiça de Deus, né? Aí, a justiça de Deus, que Deus é justo. Deus, Ele não condena ninguém. Quem condena a pessoa é os seus próprios atos. Ou seja, se a pessoa não se arrepender dos seus pecados, não se entregar para o Senhor Jesus, né? Esse é o ensino do Evangelho. Para quem crê no Evangelho, tem que crer que a salvação é por Jesus, né? Continuando, outra parábola. Outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. É o Evangelho. O Evangelho é pregado e as pessoas escutam. E aquelas que dão crédito, aquelas que param para ouvir e obedecer, elas crescem diante de Deus, elas se alegram, elas são libertas das práticas do pecado, da prática do mal, e agora aprendem com o Senhor Jesus. E quando o Evangelho é pregado, muitas pessoas se arrependem dos seus pecados e vêm para o Senhor.
Ou seja, uma mensagem simples, uma mensagem pregada por homens, mas é a mensagem de Deus, é a palavra de Deus, é a misericórdia de Deus. Deus deu uma palavra tão poderosa dessa para ser pregada por nós, homens, seres humanos limitados. Mas homens pregam para outros homens, e aquelas pessoas ouvem e aceitam o Senhor Jesus. E aí o Senhor compara com um grão de mostarda, que umas simples palavras do Evangelho que a pessoa fala para outra: Jesus te ama, Jesus morreu por ti, Jesus te chama. A pessoa ouve, aceita, e aí a partir daquele momento que ela recebe essa palavra, recebe Jesus como seu Salvador, crê no sacrifício de Jesus lá na cruz, aceita aquele sacrifício como sendo por ele, por aquela pessoa. Jesus morreu por aquela pessoa, depois ressuscitou e está vivo agora para abençoar as pessoas. Quando a pessoa crê, tudo na vida dela se transforma em bênção. É por isso que Jesus Cristo disse que é uma semente pequena, o grão de mostarda. Quando é semeada, que ela germina, produz uma grande árvore, de sorte que as aves fazem ninho nos seus ramos. Assim é aquela pessoa que ouve o Evangelho. Ela vivia sem Deus, sem paz e sem salvação e sem saber o que fazer. Mas agora, depois que ela é alcançada por Jesus, a vida dela é uma vida de bênção, muitas bênçãos. Ela é abençoada e abençoa pessoas também. Outra parábola lhes propôs: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Ou seja, a mulher coloca o fermento na massa e ela mistura a massa, aquele pouco de fermento naquela massa, e aquele fermento se espalha por toda aquela massa e causa um efeito maravilhoso, que aquele fermento faz com que o bolo fique grande e fique gostoso e maravilhoso de se comer. Assim o Evangelho, a palavra de Deus é pregada, mas vai fazer um grande efeito benéfico na vida daquela pessoa que ouve e aceita, na vida dos seus familiares, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida de todos. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A palavra de Deus revela para nós o pensamento de Deus, que é o amor de Deus para todo homem. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. Porque os discípulos não entenderam como foi que aquele homem disse para não cortar o joio que estava no meio do trigo, não é? E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Ou seja, Jesus veio semear o Evangelho, a semente do Evangelho. O campo é o mundo, ou seja, onde foi plantado ali, naquela parábola, significa o mundo. Ele veio semear a semente do Evangelho para o mundo, para as pessoas. A boa semente são os filhos do reino, ou seja, a semente de trigo, aqui na parábola. E o joio são os filhos do maligno. Aqui tem 2 tipos de filhos: o filho do reino e os filhos do maligno. Os filhos do reino é aquelas pessoas que obedecem, que ouvem o Evangelho e crê. O filho do reino de Deus. E aqui fala filhos do maligno. Tem pessoas que são filhos do diabo. O que é um filho? Pela Bíblia. Pela Bíblia, filho de Deus é aquele que faz a vontade de Deus. Que ouve o Evangelho e crê. Esse é filho de Deus. Em qualquer nação, em qualquer língua, em qualquer credo, em qualquer classe social. Aquele que ouve o Evangelho e cumpre pela Bíblia, ele é filho de Deus. Então, por extensão, temos que entender que aqueles que fazem a vontade do diabo é filho do diabo. Por isso que ele disse: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. Né? O inimigo que o semeou é o diabo. Né? Simboliza o diabo, que a pessoa está pregando o Evangelho para uma pessoa, as pessoas ouvem o Evangelho, ouvem na igreja, ouvem na televisão, ouvem no rádio, ouve através de um folheto, ouve o Evangelho através da leitura. Mas também, quando a pessoa está ouvindo o Evangelho,
quando ela se propõe a ouvir o Evangelho, existem muitas tentações do diabo para a pessoa não ouvir o Evangelho, muitas ofertas. Não deixa desse negócio de ouvir o Evangelho, vai aproveitar a tua vida, o tempo está passando, a vida é curta, vai curtir, tem várias sementes do diabo para que aquela pessoa não ouça o Evangelho. E a ceifa é o fim do mundo, né? E os ceifeiros são os anjos, né? Ou seja, eles disseram, não deixa ele crescer junto, o trigo e o joio, o pai de família. Quando for na colheita, na ceifa, ou seja, no final do mundo, vai ser separado. Ou seja, Deus vai mandar os anjos separar os seus filhos daqueles que não são seus filhos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Ou seja, o reino das trevas, o reino do diabo, implantado neste mundo, estava aqui escravizando os homens. Jesus veio, trouxe o reino de Deus, implantou, porque Deus que fez o mundo, Deus que fez o homem, né? Então ninguém pode roubar aquilo que é de Deus. Então veio o Evangelho. Aqueles que aceitaram o Evangelho, agora o reino de Deus é implantado. Hoje, tem muitos homens e mulheres que vivem a serviço do diabo. E o reino de Deus está implantado no mundo através do Evangelho e está sendo anunciado. Vai chegar um momento que, aqui, de acordo com a Bíblia, todos aqueles que são considerados joio, todos aqueles que causam escândalo para o reino de Deus, todos aqueles que são contra o reino de Deus serão tirados. E aquele reino de Deus agora será implantado definitivamente. É o que explica Jesus aqui na parábola, quando ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Vai ser um grande sofrimento. Aqueles que seguem o diabo vão ser lançados junto com o diabo na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Significa que eles não vão morrer queimados, eles vão sofrer no fogo para sempre. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ranger de dentes de sofrimento. Então, os justos resplandecerão como o sol, né? Por outro lado, enquanto aqueles que seguiram o maligno vão sofrer, aqueles que escolheram seguir o Evangelho sofreram, batalharam, permaneceram, e aí serão chamados de justos, diz aqui. Então, os justos resplandecerão como o sol, ou seja, brilharão, né? Não tem aquela expressão que diz: quem ri por último, quem ri melhor quem ri por último, né? Tem um ditado mais ou menos assim: quem ri por último. Então os justos resplandecerão como o sol, ou seja, brilharão no reino do seu Pai, no reino de Deus. Aí ele termina: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, quem quer prestar atenção, quem tem interesse, que escute, né? E preste atenção. Então, esta é a explicação da parábola do joio. Também falamos sobre a parábola do grão de mostarda, a parábola do fermento. Então, nesse momento, eu quero agradecer por essa oportunidade e orar por você. Meu Deus, eu agradeço neste momento por essa oportunidade tão maravilhosa de anunciar o teu santo evangelho. Obrigado por esta palavra que primeiro edificou a mim. Eu te peço uma bênção especial por esta pessoa que está ouvindo. Te peço, Senhor, que esta palavra faça, Senhor Deus, haja no seu coração de maneira que ela venha a ouvir o teu evangelho e receber esse evangelho no seu coração, para que ela se fortaleça, para que ela tenha vida e vida com abundância, Senhor. E também anuncie para outras pessoas. Eu te agradeço, Senhor, porque esta é a tua vontade, que o teu evangelho alcance a todas as pessoas. O teu amor é para todos. E eu te agradeço e peço essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Depois continuaremos.